Olha, agora são 9h07, são 9h07, começando mais um programa Diabetes Eu Cuido, na manhã desta quinta-feira, hoje dia 13 de abril. Ao meu lado, a doutora Alexandra Manfredini, Sedilab Laboratório, Clube de Vida. Doutora, muito bom dia, obrigado pela participação conosco. Bom dia, Marcelo, bom dia a você, ouvinte da 107 FM. É um prazer estar aqui novamente no programa Diabetes Eu Cuido. Hoje com um tema muito especial, principalmente para as mulheres. Nós vamos falar hoje sobre incontinência uranária. Quem aqui, de repente, num espirro, numa tosse, numa dança ou numa prática de atividade física, de repente deixou escapar um xixi, né? Então acontece. Vamos ficar bem atentas para a gente entender hoje quais são as causas da incontinência urinária, como que nós devemos fazer uma correta higienização das regiões mais íntimas, como que nós podemos prevenir a incontinência urinária e como nós podemos tratar. E para conversar comigo, eu estou aqui com uma convidada muito especial, que é a Valquíria Ribeiro, que é fisioterapeuta pélvica e especialista em saúde da mulher. Bom dia, Valquíria. Bom dia. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Acredito que o nosso bate-papo hoje vai ser muito enriquecedor, né? Delas para elas. Não é? E o Marcelo vai aprender bastante coisa aqui sobre a saúde feminina. E para a gente começar, quero pedir para você que está com o seu celular na mão, conecta conosco aí através do Facebook Diabetes Eu Cuido, porque além de você poder visualizar tudo aquilo que a Valquíria trouxe aqui para tornar mais didática ainda a explicação dela, você vai poder participar do nosso sorteio, Marcelo. Hoje tem sorteio. Opa, hoje tem sorteio. Hoje tem sorteio. Principalmente para você que tem diabetes. Participe na live. Participe na live do Diabetes Eu Cuido. Comente, compartilhe e dê o seu like. Isso mesmo. Para você participar do sorteio, você tem que comentar, compartilhar a nossa live, porque assim como você está tendo essa informação, imagina quantas outras pessoas não precisam dessa informação. Então você é um agente que vai contribuir conosco para que mais pessoas possam ter essa informação. Então, com isso, compartilhe com o maior número possível de pessoas a nossa live. E também, o que é o sorteio, né? O sorteio é um aparelho, um glicosímetro, um medidor de glicose, moderníssimo. Moderníssimo, né? Exatamente. Mais 50 fitas de glicemia e mais lancetas, para que você possa fazer o seu automonitoramento. Então, você que tem diabetes, ou você que... A gente fala tanto aqui do pré-diabetes, né, Marcelo? Então, você que tem pré-diabetes, você precisa fazer a avaliação em casa da sua glicemia. Então, de vez em quando, está verificando essa glicemia. Então, por isso, nós trouxemos aqui um brinde hoje mais do que especial. Então, se você quer ganhar, esse brinde pode ser seu. Então, participe conosco da live no Facebook Diabetes Eu Cuido. Certo? Então vamos lá, Valquíria. Vamos começar, né? Você explicando um pouquinho. A gente sabe que 40% a 50% das mulheres, durante a sua fase adulta, ela vai desenvolver uma incontinência urinária. Então é um número muito grande de mulheres. E é um tema que muitas vezes as mulheres têm vergonha de falar, né? Nossa, eu não estou conseguindo segurar o meu xixi, né? E o que eu faço, quem que eu procuro, como é que eu trato, né? Então, para a gente entender um pouquinho, eu queria que você falasse quais são as principais causas da incontinência urinária. Então, vamos lá. Hoje, como você mesmo já disse, né, a gente sabe que metade das mulheres, em algum momento da sua vida, vai desenvolver incontinência urinária. A incontinência urinária, né, para deixar bem claro aqui, é toda e qualquer perda de xixi. Então, não interessa se é uma gotinha, se é em jato, né? A pessoa fez um xixi sem ela estar querendo urinar naquele momento, é incontinência urinária. É uma perda involuntária, né? A pessoa não tem vontade e saiu. Exatamente. Ou mesmo que ela esteja com vontade para urinar, se não dá tempo dela chegar ao banheiro e começa a vazar o xixi, também é uma incontinência urinária. Então, se eu tuço e sai uma gotinha de xixi, se eu espirro, se na hora de uma gargalhada eu começo a notar que meu xixi está saindo, ou então se numa prática de atividade física, né, como você falou, ou até mesmo ao longo do dia, aquela sensação louca de vontade de fazer xixi toda hora, e no meio do caminho eu já escapo esse xixi, eu tenho incontinência urinária. Certo. Mesmo que essa incontinência urinária não seja ainda em volumes tão grandes a ponto de eu ter que usar
protetores, fraldas geriátricas ou absorventes. Então, mesmo que isso não seja necessário, é uma incontinência urinária. E o que é incontinência urinária, normalmente, ela vem devido ao quê? Né? Normalmente, nós, ao longo da nossa vida, vamos perdendo massa magra. E essa massa magra, esse músculo que a gente perde em toda a região do nosso corpo, também acontece na musculatura da nossa região íntima. Então, aqui, se a gente olhar, ó, a gente tem o osso do quadril, né? E todo o osso do quadril. E essa musculatura toda em vermelho aqui, que tá debaixo aqui da nossa região íntima, é uma musculatura que a gente chama de musculatura do assoalho pélvico. Essa musculatura é responsável pelo fechamento do nosso uretra para que esse xixi não saia. Tá. E conforme a gente vai perdendo massa magra, esse fechamento da uretra ele vai ficando deficitário. Ele vai ficando mais fraco. E daí, se eu aumento muito a pressão da minha barriga sobre a minha região íntima, então na hora de uma gargalhada, ou na hora que eu dou um espirro, ou quando eu salto na academia, eu tenho dificuldade de fechar essa uretra, o esfíncter uretral externo, aqui de fora, e daí esse xixi sai antes que eu queira. Então, muitas vezes a pessoa fala, nossa, mas eu só dei um saltinho, então eu dei uma gargalhada e esse xixi saiu. E antes isso não acontecia, mas é porque a gente vai perdendo massa magra ao longo do tempo. Então, primeira coisa, né? Saber como está essa musculatura e exercitá-la assim como a gente exercita o resto do corpo. Além disso, a incontinência urinária, ela também pode vir devido a algumas alterações nervosas na nossa bexiga. Essas alterações nervosas é muito comum em pacientes diabéticas. Por isso que dessas 50%, né, das mulheres que vão desenvolver incontinência urinária, maior parte delas são pacientes com diabetes. Por quê? As pacientes diabéticas, normalmente, principalmente com diabetes crônica, elas cursam com neuropatia diabética, que é uma lesão nos nervos, né, periféricos, que vão aí inervar vários órgãos do nosso corpo. Um deles é a bexiga, que estaria aqui dentro, né? A bexiga é um músculo, né? E esse órgão é revestido por esse músculo que chama detrusor. Esse músculo, para ele funcionar distendendo bem, conforme a gente vai enchendo a nossa bexiga de líquido, e ele contrair para jogar todo esse xixi fora e não deixar resíduo, ele precisa de um controle nervoso muito importante. E esse controle nervoso, quando a gente tem a neuropatia diabética, esses nervos eles vão sendo lesionados. E faz com que a gente não tenha essa informação correta do bexiga. Por isso que muitas vezes a pessoa fica o dia inteiro com aquela sensação de vontade de fazer xixi o tempo todo e não tem muito esse controle. E daí, por conta de todas essas coisas que podem levar a uma incontinência urinária, o sobrepeso. Então, quando eu tenho sobrepeso, eu tenho um aumento da pressão sobre a musculatura íntima. Então, conforme eu vou fazendo atividade, eu vou tendo impacto, eu vou empurrando toda essa musculatura aqui de baixo, né, para fora. E daí eu tenho mais dificuldade de sustentar a minha bexiga no lugar. Sem contar que as perdas hormonais que a gente vai ter na mulher, vai ter ao longo da vida, principalmente na fase do climatério, quando chega perto da menopausa, também perde um pouco a sustentação da bexiga no local. Então, os nossos ligamentos eles vão ficando mais frouxos, como tudo no corpo vai acontecendo isso pela perda do colágeno, da elastina, e daí a bexiga não sustentada no mesmo local dá mais dificuldade para a gente controlar a nossa urina e não ter escape urinário. Olha aí, quanta informação, quanta informação. Então, assim, o fato da obesidade, né, que vai fazer ali uma pressão, obesidade principalmente abdominal, que vai fazer essa pressão, e a gente fala muito aqui como a obesidade abdominal, ela também é prejudicial para o controle da glicemia, né? Quanto mais obesidade eu tiver, né, quanto mais acima do peso eu estiver, maior é a dificuldade de eu controlar o diabetes, né, por causa da resistência à insulina, né? Então, isso também influencia aí no controle da bexiga, né? Todo esse assoalho pélvico, de controlar esse escape aí do xixi, né? E é importante, quando você fala da atividade física, e a atividade física é algo que a gente sempre fala aqui da importância da atividade física, é realmente fazer exercícios também que vão favorecer toda essa musculatura, né? Que no final do programa aqui a gente vai falar, né? Quais são os exercícios que a mulher
você que está nos ouvindo, que você pode fazer em casa, eu acredito, né? Sim. Que você fazendo em casa também já vai ajudar na prevenção da incontinência urinária. Exato. E também no tratamento da incontinência, né? Sim. Muito bom. E além das causas, né, o que a gente vê muitas vezes é que as mulheres, até pensando que ela tem esse escape ao longo do dia, então uma forma dela se proteger, seria usar absorvente, alguma coisa assim. Será que isso é a melhor solução? Né? Como que a gente faz realmente a higienização da nossa parte íntima? Então, vamos lá, né? Então, respondendo a primeira pergunta, né? Usar protetor, né? Usar absorvente não é o mais adequado, mas a gente também não pode levar em consideração o quanto ele é importante dar qualidade de vida para algumas pessoas. Então, se necessário, né? Se eu tenho uma dificuldade de segurar a urina, enquanto eu não tratar essa dificuldade, eu tenho sim que usar protetor e usar absorvente para que eu possa fazer as minhas atividades, né? Minha rotina no geral. Agora, por que não é legal a gente usar protetor e absorvente, né? Sobre essa região íntima? Porque nessa região a gente tem os esfíncteres, né? Que é a uretra, a vagina, a região do ânus. E se a gente usa um protetor, um absorvente, a gente abafa essa região. Então, é mais chance da gente deixar o ambiente quente e úmido, propício para bactérias, né, para infecções vaginais e para infecção urinária, que é muito comum também em paciente diabético, por conta da glicosúria, da quantidade de açúcar, né, na urina. E por conta disso tudo, se a gente ainda usa um protetor, um absorvente o dia todo, eu tenho mais facilidade para isso. Então, primeira coisa, né, tomar cuidado com a higienização e com a ventilação dessa região íntima. Nem lavar de mais, nem lavar de menos, né? Então, qual que seria o ideal, né? A gente, no banho, de preferência uma água morna para fria, a gente usar um sabonete neutro. Então, como aqueles sabonetes que a gente compra para higienizar bebê. Então, tem alguns sabonetes neutros, aqueles amarelinhos, líquidos. De preferência, a gente usar sabonete líquido para a região íntima e em pouca quantidade. Então, a gente vai pegar o sabonete, colocar ali uma bolinha ali de sabonete, né? O tamanho de uma moeda ali na mão, diluir com a água que já está e a gente vai lavar sempre a região íntima de fora para dentro. Então, vim lavando perto da virilha, entre os grandes e pequenos lábios, na região do períneo, que é aquele espacinho de pele entre a vagina e o ânus, e aqui subir com esse sabão na região aqui, onde a gente tem os pelos, nessa região mais de cima, e depois higienizar com água sempre de cima para baixo, e a água não muito quente. Isso uma vez ou no máximo 2 vezes por dia. Fora isso, se a gente vai ao banheiro, mas eu gosto muito de usar a duchinha, né? Posso usar só a água e de cima para baixo. Nunca pegar aquela duchinha e jogar de baixo para cima, entrando aquela água no canal vaginal. Eu nunca preciso lavar a região de dentro aqui da vagina. Sempre só a região externa que a gente chama de vulva, tá? Porque senão você está tirando a proteção, Exatamente, porque senão a gente lavar demais tira a flora, altera a flora natural da vagina e tira a proteção. Como eu já tenho, principalmente em paciente diabética, uma quantidade de açúcar grande nessa urina, tudo, eu preciso sim higienizar, porque eu não posso deixar resíduo urinário. Então é importante a higienização, mas a gente tem que tomar cuidado com o excesso dela, para não tirar a proteção natural. Nós temos aqui também a participação do ouvinte, né, dizendo que ela faz tratamento desde criança teve problema com urina na cama, agora sempre tem infecções de urina, não posso com papel, e ela pedindo orientação aqui ao ouvinte. Ela não tem diabetes e não tem colesterol, esse problema de incontinência urinária. Nesse caso, é importante que a gente evite mesmo o uso do papel. Normalmente, quando a gente usa o papel, a gente faz uma fricção e o papel, dependendo do papel, ele até desfaz e a gente nem percebe. Porque às vezes fica resíduo de papel. Isso, para quem já tem facilidade, já tem uma mucosa mais sensível e facilidade para ter infecção urinária, piora. Então, o correto seria a gente jogar sempre um pouquinho de água. Se eu não tenho uma duchinha, deixar uma caneca do lado ali da pia, que eu coloco um pouco de água da própria torneira e jogue sobre a região íntima e secar com uma toalhinha. Nem sempre a gente está com toalhinha fora de casa.
Então, se isso não for possível, a gente pegar o papel e só relar e tirar. Então, a gente vai relar na região íntima e tirar. Nunca não esfregar. Nunca esfregar esse papel, tá? E daí, relou, tirou, pronto, já secou a região íntima. E evitar daí usar, como a gente falou, né? Os absorventes, mesmo que seja aquele fininho, carefree. Evitar usar esse carefree para não abafar a região. E evitar usar calcinhas com muita renda, calcinhas que abafam mais a região, calcinha de lycra. É importante que a gente use calcinha mais de algodão para ventilar mais essa região durante o dia e no final do dia, se possível, dormir sem calcinha, para que a gente possa realmente manter essa flora com menos abafamento, com menos riscos de infecções. Certo, perfeito. Então são cuidados, né, que a Valquíria está trazendo aqui para a gente, que são cuidados que muitas vezes a gente não aprende, né, no dia a dia, né, como fazer uma correta higienização, né, como que a gente pode cuidar. Às vezes eu sempre falo assim que menos é mais, né? Então o menos ali é no sentido de quantidade, né? E você evitar, assim como tomar banho muitas vezes ao dia, né, com o uso de sabonete também é ruim, né? Porque a gente acaba tirando a proteção natural da nossa pele, né? E essa proteção ela é importante para a nossa saúde. Então a mesma coisa com a saúde vaginal. Então a gente fazer essa higienização correta vai trazer mais saúde para a gente, né? E evitar então contaminações, evitar infecções, né? O paciente portador de diabetes, ele tem muita candidíase, né? Por quê? Justamente porque o açúcar alto, né, ele desequilibra a flora, né, e esse desequilíbrio facilita a proliferação de fungos. Então, a candidíase é um fungo que acaba proliferando, não só na região da vagina, mas também em outras regiões. Você pega regiões que ficam muito abafadas, às vezes embaixo dos seios, né, e outras regiões que acabam acumulando ali o suor, né, acumulando muito calor, e essa glicemia alta vai favorecer também esse surgimento dos fungos, né? Exato. Então são cuidados realmente que a gente tem que ter no nosso dia a dia para evitar maiores complicações, né? Eu queria falar um pouquinho, que você explicasse o que vem a ser a bexiga hiperativa, né? Que é também uma situação comum na portadora de diabetes, né, na mulher, e ela muitas vezes nem sabe o que é isso, né? Exato. Então, a bexiga hiperativa, ela é um conjunto de sinais e sintomas que a gente normalmente vai percebendo ao longo do tempo, porque a pessoa ela começa a dizer assim, nossa, toda hora parece que eu tô com vontade de fazer xixi. A minha bexiga tá que nem uma criança mesmo hiperativa, ela não tem parada. Então, ela tá o tempo inteiro me informando que eu tô com vontade de fazer xixi. E é ruim, porque, gente, como assim eu tô com vontade de fazer xixi? Eu bebi uma água já faz umas 2 horas, já fui no banheiro fazer xixi, e eu tô com vontade de fazer xixi de novo, eu nem tomei líquido. E mesmo com você, com pouca quantidade de líquido dentro aqui da bexiga, essa bexiga, ela fica acionando. E essa musculatura, ela aciona de maneira, assim, descontrolada, e por várias vezes, justamente por conta de lesões nervosas. Então, esse nervo que chega aqui na bexiga, que deveria explicar para ela contrair somente quando a minha bexiga estivesse cheia. Se eu tenho uma neuropatia, se eu tenho uma lesão nesse nervo, ele não vai funcionar de maneira adequada e ele vai dar uma informação errada para essa bexiga. Além dele dar essa informação errada em algum momento, eu também posso acostumar mal todo esse meu assoalho pélvico. Então, o que acontece? Normalmente, se eu tenho vontade de fazer xixi toda hora, eu normalmente não controlo isso se eu estou na minha casa, se eu tenho possibilidade de ir ao banheiro. E daí a gente fala assim, não, mas deixa eu ir no banheiro, né? Por via das dúvidas, ou eu vou sair, deixa eu ir ao banheiro. E daí eu nunca informo pro meu cérebro que minha bexiga precisa estar totalmente cheia para eu ir lá no banheiro, relaxar e fazer o xixi. E daí, se eu vou obedecendo toda vez esse comando, eu tenho dificuldade de contrair, de fortalecer a musculatura do meu assoalho pélvico. Então, a bexiga hiperativa, além de eu sentir desejo urinário por diversas vezes, ela também tem uma urgência muito grande. E algumas vezes a incontinência urinária durante o caminho até o banheiro. Então, eu tenho urgência e durante o caminho até o banheiro eu tenho uma dificuldade de segurar a urina e a gente chama de urgincontinência. Eu tenho escape do xixi.
Além disso, eu tenho, por conta dessa lesão nervosa, essa dificuldade de controle de fazer todo o meu xixi. Então, como a bexiga ela não está enchendo de maneira correta, esvaziando de maneira correta, eu faço xixi e eu não faço todo o volume que está ali dentro. E daí, por isso, a necessidade de ir no banheiro quase toda hora depois. Outro sintoma da bexiga hiperativa é eu estar sentada, de repente, sem fazer esforço algum, e do nada parecia que saiu uma gotinha de xixi na minha calcinha. E daí, esse outro sintoma da bexiga hiperativa também deve ser levado em consideração. E para o tratamento dessa bexiga hiperativa, a gente tem que pensar no urologista. O urologista ele precisa avaliar, existem exames, além da avaliação clínica, existe um exame que chama estudo urodinâmico, que ele vai ver como que está o funcionamento dessa musculatura que a gente chama de detrusor, que é em volta da bexiga, tanto na hora de um esforço, na hora de uma tosse, quanto a pessoa parada, sem fazer esforço algum. E, além disso, ele vai passar para essa paciente a orientação de procurar a fisioterapia pélvica para fortalecer essa musculatura aqui, de baixo, né, da região íntima. E, além disso, ela poder ter novos hábitos. E daí, esses novos hábitos, a gente fala em relação à ingesta alimentar e em relação à ingesta de água e frequência de ir ao banheiro. Por quê? Existem alguns alimentos que irritam mais essa musculatura da bexiga. Esses alimentos são cafeína, álcool, cafeína, álcool, chocolate. Então, quanto mais porcentagem de cacau irrita mais a bexiga, né? Alimentos com frutas cítricas, como frutas cítricas. Então, esses alimentos não é que a gente não deva consumir, mas eles são mais irritativos de bexiga. Para alguém que tenha ou não bexiga hiperativa, esses alimentos vão dar mais vontade de fazer xixi. Porém, para algumas pessoas que já possuem esses sintomas, eles devem ser retirados da dieta ou diminuídos, né? Diminuir bem o consumo deles, para que a pessoa não fique com mais desejo de urinar, né? E vá tirando aos poucos. Então, quando a gente fala tirar, não é tirar o café, tirar o refrigerante, tirar o chocolate, tudo na mesma semana, né? Se é algo que não é importante para a nossa dieta, né? Que bom que eu vou retirar, né? Se é o refrigerante, se é o chocolate em excesso. Mas, poxa, eu adoro um chocolate, Val, eu consumo já aquele 70% cacau, porque tem pouco açúcar, né? Eu preciso realmente tirar ele, tirar o café, tirar tudo de uma vez. Eu posso tirar primeiro, de repente, uma semana inteira o café, ou substituir pelo café descafeinado, né? E ver como que minha bexiga se comporta. Poxa, agora hoje eu consegui trabalhar a manhã toda sem ficar com aquele desejo urinário grande. Poxa, eu vou reduzir o meu café, né? Ou nem vou tomar o café com cafeína. Ou na semana seguinte, né? Não deu muita diferença o café, diminuiu um pouquinho, mas todo dia eu tomo uma água com limão de manhã. Né? Essa água com limão, será que não está dando alteração na minha bexiga? Daí eu retiro essa água com limão de manhã e eu noto que minha bexiga fica mais comportada. Então, de repente, vai fazendo os testes, né? Exatamente. De repente, água com limão, para mim, não é tão bom. Né? Então, a gente pensar em retirar esses alimentos e na fisioterapia, a gente explica para essa paciente ter hábitos de ida ao banheiro com um intervalo adequado, se ela sente essa vontade de urinar com muita frequência e ela trabalha fortalecimento e contrações dessa musculatura íntima, fazendo força para segurar o xixi e relaxar, segurar o xixi e relaxar, ela também inibe a parte cerebral que eu preciso urinar naquele momento. Então, a gente ensina algumas técnicas de como ela vai inibir esse desejo e conseguir ficar 2 horas, 3 horas sem ir ao banheiro, para depois ir ao banheiro sem ter tido escape de urina nesse intervalo. Tudo é um processo educativo, né? Exatamente. Porque, assim, muitas vezes a mulher, ao longo da vida dela, ela não pensa que lá na frente, depois dos 40, 50 anos, ela pode vir a ter alguns problemas, e um deles é esse, né? Da bexiga hiperativa ou então da incontinência urinária. Então, não se fez uma prevenção antes, né? Ou é aquela mulher que, sim, pratica atividade física, mas ela teve até uma curiosidade se muitos partos, né? Parto normal também pode contribuir para isso ou não, mas cada mulher tem a sua realidade ali, né? Então, muitas vezes, ao longo da vida, ela acaba não prevenindo isso, né? Não faz exercícios adequados para a prevenção. Até faz todos os exercícios, mas esquece, não dá importância para esse exercício específico da região pélvica, né? Exato. Então, esses sintomas podem vir surgindo. E quando a mulher não procura um médico, né, não procura uma orientação de uma fisioterapeuta específica, especialista,
na saúde da mulher, fica mais complicado porque muitas vezes ela deixa até de consumir água. Exatamente. Né? Fala, não, eu não vou tomar água, porque quanto mais água eu tomo, mais vontade eu tenho de fazer xixi. Na verdade, a gente não deve deixar de consumir água, até porque senão eu vou alterar mais ainda a flora, porque eu vou aumentar a quantidade de açúcar na minha urina, né, açúcar no sangue. Então, é muito importante que a ingesta de água continue. O que a gente pode, sim, orientar essas pacientes é para que, antes de dormir, em torno de 2 horas antes, elas cessem a ingesta de água. Não pare de tomar água em torno de 2 horas antes, isso para todo mundo, porque é em torno de mais ou menos 2 horas que demora para toda a filtragem daquele líquido que eu tomei e para eu eliminar ele totalmente. Então, se eu vou dormir, vou ao banheiro, faço xixi, mas eu bebo lá um copo de água nesse momento, depois de 2 horas, 3 horas que eu tô dormindo, eu vou estar com minha bexiga distendida de novo. E daí fica aquela luta, né? Eu não quero levantar para ir ao banheiro, eu começo a ter até pesadelo, acordo com o pé da barriga doendo, mas, né, a gente fica com aquela vontade de urinar, porque eu já estou com minha bexiga distendida. Então, para evitar o que a gente chama de noctúria, que são várias idas ao banheiro durante a noite, de preferência, evitar a ingesta de água 2 horas antes de dormir. Então, você que tem aquele costume de tomar um chazinho antes de dormir, que esse chazinho, então, seja tomado 2 horas antes do horário que você for realmente deitar, né? Então, informações importantes. Aqui a Terezinha Fátima Araújo dizendo que sempre aprende muito com esse programa, com Diabetes Eu Cuido. Ela está falando, oi Marcelo, hoje é um assunto muito bom também. Sempre, nunca perco, aprendo muitas coisas com as doutoras. É verdade, hoje eu também estou aprendendo, viu, Terezinha? O assunto hoje está muito interessante mesmo. E você que está nos acompanhando aqui, que está no Facebook, olha, pelo Facebook você consegue, além de ouvir, né, Marcelo, você consegue visualizar toda a explicação que a Valquíria está trazendo aqui para a gente hoje. E participe também, porque tem sorteio, né? E também se você está no like, compartilhe, comente. Exatamente, que você vai, hoje pode ser a ganhadora de um glicosímetro para você avaliar a sua glicemia em casa, 50 fitas e mais as lancetas. Então, aproveite, participe, faça os seus comentários, né? A Flávia está controlando ali todos os comentários de hoje para que você possa ser, então, o ganhador ou a ganhadora do nosso aparelho. Marcelo, você vai diminuir um pouquinho a temperatura do ar? Vou. Tá quente. Só que, eu tô com calor aqui. Só que eu não tenho muita habilidade, daí eu tenho que chamar os universitários. Deixa eu ver. Você está desligando. Eu tenho que chamar os universitários. Eu vou chamar porque... Senão eu te ajudo aqui. Não, deixa o Luiz é expert no assunto. O estúdio aqui, gente, está começando a esquentar hoje. O Marcelo deixou uma temperatura aqui, achando que o frio ia vir. Mas o frio não é hoje, né, Marcelo? O frio vem a partir, acho que do dia 21. Graças a Deus que vem o frio. Bom, vamos lá. Então, aprendemos sobre a bexiga hiperativa, já falamos sobre as causas da incontinência, já falamos sobre higienização. Se você perdeu todo esse conteúdo, está chegando agora aqui na nossa live, aproveite depois, a nossa live fica salva aqui no Facebook, você consegue depois assistir todo esse começo nosso aqui da entrevista que foi fantástico, muita informação. Dos partos, dos partos, a pergunta dos partos. A pessoa que tem muito parto, né, muito parto, que eu digo, às vezes tem 2 partos, 3 partos, normal, se isso tem alguma influência ou na bexiga hiperativa ou então na incontinência urinária. Então vamos lá, né? Mais do que múltiplos partos, né? Mais do que ter 1, 2, 3 partos, o que mais gera incontinência urinária é ter 1, 2, 3 gestações. Então, ao contrário do que muita gente pensa, que a mulher que tem partos vaginais, né, vai ter incontinência urinária, né, em algum momento da vida, e as que têm parto cesárea não vão ter, na verdade, não é bem assim. Por quê? Né? No consultório eu atendo pacientes, tanto que tiveram parto cesárea quanto parto vaginal, e ambas cursam com dificuldade na contração dessa musculatura aqui, da região de baixo, né, da região íntima. Todas elas têm dificuldade na sustentação da bexiga logo depois do parto, nesse controle urinário. Então, a gente tem que levar em consideração mais que os 9 meses de gestação fazem uma pressão muito grande sobre todos os nossos órgãos, principalmente, né, os órgãos aqui que estão dentro da nossa pelve, da nossa bacia. Esses
órgãos, eles durante todo o período da gestação, eles têm uma alteração hormonal também muito grande, porque o nosso corpo, ele não entende se existe cesárea ou se existe só parto vaginal. Então, ele vai sempre fazer com que os nossos hormônios durante a gestação, eles atuem num relaxamento de toda a nossa musculatura corporal. Por isso que uma gestante é mais comum que ela tenha um entorse, que ela fala assim, parece que eu tô andando que nem uma pata, né? Porque parece que eu não tenho força muscular como eu tinha antes. E isso acontece por conta da alteração hormonal. Então, durante a gestação, já é comum que as mulheres falem, parece que eu tô com dificuldade de segurar meu xixi, né? Já tem uma incontinência urinária durante a gestação. Em mulheres que têm diabetes gestacional, ainda é pior esse controle urinário. E daí, o que a gente tem que, né, pensar? O que eu preciso fazer para sustentar bem a minha bexiga no lugar? Além dos ligamentos que sustentam essa bexiga no lugar, a gente tem toda essa musculatura de assoalho pélvico que melhora a contenção dos esfíncteres e sustenta os nossos órgãos que estão aqui dentro. Então, se eu tenho uma musculatura funcional, não vai nem ser tão forte, mas se ela está funcional, se ela sabe o momento certo de contrair, se ela também tem força e resistência, eu previno um pouco essa incontinência urinária, tanto durante quanto pós-gestação. Agora, Valquíria, existe ainda uma incidência maior em mulheres que fazem parto vaginal, né? Então, além do comprometimento dessa musculatura durante os 9 meses, pode mulheres que fazem parto vaginal ter mais incontinência urinária? Pode, quando esse parto ele é mais arrastado. Então, uma pessoa que chegou para ter um parto vaginal e ficou extremamente, né, cansada, com muitas e muitas horas fazendo expulsão, fazendo, né, a força para ter o bebê. Então, isso pode sim fazer com que a bexiga fique numa posição mais baixa. Além disso, quando tem lacerações, né, quando tem episiotomia com graus mais elevados, laceração grau 3, 4, que é quando faz um cortinho aqui nessa musculatura, porque qualquer musculatura que eu lesiono, ela não tem a mesma capacidade de força e de sustentação logo em seguida. Então, por conta disso, se a gente for pensar no parto vaginal, que ele tem intercorrências, é mais arrastado, sim. Agora, num parto vaginal, em que a mulher tem o filho, né, com uma facilidade, chega lá depois de 30 minutos, 1 hora, 2 horas, aquele filho está nascendo, né, ela tem a mesma chance de incontinência urinária do que uma mulher que faz cesariana. Mas, Valquíria, por quê? Por conta dos 9 meses de gestação e também por conta que na cesariana a gente não tem ali a passagem do bebê pela vagina, mas a gente tem um corte que exporta 7 camadas ali do nosso corpo e que vai perder um pouco a sustentação que a nossa musculatura tem vindo desde a região do nosso abdômen. Então, o nosso abdômen, ele tem uma face que junta com a musculatura aqui íntima, como se fosse aquela película do frango, que a gente vê aquela parte esbranquiçadinha do frango, ou de qualquer carne, né, vermelha, também tem aquelas tramelas transparentes, né, meio branquinha. E quando a gente vê aquela face, o nosso corpo também possui isso. Então, a gente é todo um conjunto, a gente não é só um assoalho pélvico, né? E quando a gente tem essa musculatura ligada para o abdômen e, por algum momento, a gente tem um corte dessa região, a gente também pode vir a ter incontinência urinária e dificuldade de sustentar essa musculatura. Olha que interessante, muito interessante, muito interessante. Então, o nosso corpo, ele é complexo, né? E são vários fatores que vão interferir, então, nessa incontinência urinária. Então, você, mulher, fique atenta, né? Procure ajuda, porque há solução, né? E nós vamos falar agora da solução, né? Qual é o tratamento neste caso? Então, se a mulher apresenta incontinência urinária, seja ela em vários graus, né? Se é só uma gotinha ou se ela não consegue mesmo segurar o xixi, qual o tratamento? O que ela tem que fazer? Então, vamos lá. Primeira coisa, né? Essa mulher precisa, se ela tiver diabetes, né, ou de qualquer outra doença crônica, controlar essa doença para que a gente evite ter lesões, né, nos nervos que vão atrapalhar no funcionamento da nossa bexiga, para que a gente, primeiro, né, tente solucionar esse problema. Segundo, né, a gente tentar controlar o nosso peso, porque o excesso do peso, então, o aumento da circunferência abdominal vai gerar mais pressão e a gente vai ter a musculatura íntima, né, sendo o tempo inteiro impulsionada para fora, enquanto ela deveria vir para dentro para suportar bem a nossa bexiga e os nossos órgãos. Então, também fazer o controle corporal, fazer atividade física no corpo em geral para melhorar a circulação, inclusive na região íntima, mas também fazer exercícios da musculatura íntima. Né? Como são esses exercícios, né?
Primeiramente, o mais correto é que a pessoa passe por uma avaliação, porque muitas vezes, né, quando a gente fala só, contrai a musculatura íntima, segure tantos segundos e relaxe, tantas vezes por dia, a gente pode acabar sendo assim, de alguma maneira, né, incentivando a mulher a fazer um exercício que a gente não sabe se ela vai conseguir fazer. Por quê? Dentro do consultório, quando a gente faz a avaliação, é uma avaliação íntima, como se a mulher tivesse uma ginecologista. Nessa avaliação, né, a mulher ela precisa ficar despida a parte de baixo, sem roupa, para que a gente veja como que está funcionando essa musculatura. E daí, a gente vai pedir para que a mulher faça força, como se tivesse que segurar um xixi, e ver se ela consegue contrair essa musculatura, se ela tem força de contração e ciência do que é contrair. Depois disso, a gente vai ver quanto tempo essa mulher consegue contrair e sustentar essa contração. Porque assim como na academia, se eu chego hoje na academia e falo, olha, eu tô sedentária, faz tempo que eu não faço atividade física, né? O professor de educação física vai ter que falar, olha, então faça esse exercício aqui com 5 quilos para eu ver. Isso, não é assim, ó, corrige, o braço é assim. 5 quilos tá fácil, professor. Então vamos colocar 10? 10 já tá difícil, então vamos ficar com 8. Você vai fazer tantas repetições de 8. Na musculatura íntima, também é grupo muscular que fortalece, como braço, perna, abdômen. Então, eu preciso saber o quanto tempo e qual é o peso e a repetição que a paciente consegue fazer, para que ela não venha fadigar. Porque se eu faço um exercício aleatório para todas as pessoas, faça 3 séries de 10 contrações, a pessoa pode vir a cansar essa musculatura e ter mais incontinência urinária, mais dificuldade de segurar a urina ao longo do dia. Outra coisa muito comum é as pessoas, quando pedem para fazer força de segurar o xixi, ao invés dela contrair, ela fazer uma expulsão, ela empurrar essa musculatura para fora. E se ela treina dessa maneira errada, ela vai, ao longo do tempo, piorar também a incontinência urinária, porque ela está fazendo pressão para fora e não para dentro. Então, o correto seria uma avaliação com alguma fisioterapeuta pélvica, para que ela pudesse olhar a sua musculatura, palpar a sua musculatura e ver como que ela está funcionando e te passar o treino mais adequado. Mas, Valquíria, eu estou em casa e eu quero muito saber se eu consigo contrair, fazer essa força para segurar, né, o xixi. Como que eu posso treinar? Numa única vez, eu vou ao banheiro fazer o xixi, como se eu fosse colher exame de urina. Sim. Eu preciso fazer um pouquinho do xixi, desprezar o início, segurar, colher o meio do xixi e depois desprezar o resto. Se eu consigo fazer isso para colher o exame de urina, eu sei contrair a musculatura do assoalho pélvico. Porque contrair a musculatura do assoalho pélvico é cessar a minha urina enquanto ela está saindo. Agora, como atividade para treinamento de músculo de assoalho pélvico, eu usar o momento de urinar depois, repetidas vezes, de jeito algum. Eu posso, inclusive, ter dificuldade depois de urinar por esse hábito. Então, o correto é que a gente faça isso uma única vez e depois, o que a gente pode fazer? Sentar-se numa cadeira sobre a nossa mão. Então, eu sento, coloco a minha mão debaixo ali da minha região íntima, como se fosse próximo do forrinho da calcinha, e eu contraio como se eu tivesse que segurar um xixi. Quando eu faço essa contração, eu tenho que sentir que a minha musculatura, ela tira o peso da minha mão, ela vai para cima, ela vai sempre no sentido da minha cabeça. Se eu consigo ter essa sensação e quando eu relaxo, eu paro de contrair, ela apoia de novo na minha mão, eu provavelmente esteja fazendo uma contração correta. E daí a gente precisa treinar e fazer exercícios ao longo do dia, principalmente os esforços. Então, vou abaixar para pegar alguma coisa no chão. Toda mulher deveria contrair essa musculatura primeiro, abaixa, pega o peso e depois relaxa. Vou sentir vontade de espirrar ou de tossir, né? Vou fazer algum esforço que vai aumentar a pressão, contraio o músculo da região íntima primeiro, para evitar esses escapes urinários e prevenir que tenha lá para frente alguma incontinência urinária que ainda não tem. Nossa, isso tudo é hábito, né, Valquíria? Isso tudo é exercício. É por isso que o acompanhamento com o profissional, ele é muito importante. Né? E eu acredito que a prevenção, ela é fundamental. Então, assim, a mulher que já passou dos seus 40 anos, 50 anos, porque é a fase entre 50 e 60 que é uma fase mais comum, né, disso aparecer. Não que antes não venha surgir, pode acontecer, né? Mas essa fase, então se você é mulher, se tem diabetes, né, se está com uma idade já acima dos 40 anos, então é ficar atenta a tudo isso, né? Procurar uma fisioterapeuta pélvica, especialista em saúde da mulher, para que você possa ter uma avaliação para saber, olha,
como que hoje você está. Não espere acontecer, não é assim? Tudo que a gente consegue prevenir é melhor, porque depois, às vezes, você acontece de um dia você dar um espirro e perder um pouquinho de xixi. Mas aquilo passa, né? Um outro dia acontece, e você deixa aquilo passar. Quando você vai ver, pode ser tarde, né? Aí, para você fazer todo aquele trabalho, vai dar mais trabalho ainda, não é? E além da incontinência urinária, né, uma coisa importante para a gente falar, para quem tem musculatura da região íntima mais fraca, isso vai acontecer com todo mundo se não treinar essa musculatura ao longo da vida, né? É que muitas dores na região do cóccix, na região do final da coluna, na região lombar, elas são devidas à fraqueza de assoalho pélvico. Então, é muito comum, às vezes, a paciente falava, eu tinha uma dor na minha lombar e que eu já tinha ido no fisioterapeuta ortopédico, tratava com ortopedista e nada melhorava, né? Eu tinha muita dificuldade de evitar ter essa dor. E depois que eu fortaleci a musculatura de assoalho pélvico, essa dor sumiu. Mas é por quê? Porque essa musculatura, se ela estiver forte, ela vai manter, né, todo o posicionamento do nosso corpo melhor. Agora, se ela começa a ficar fraca, a gente começa a sobrecarregá-la, nossa postura ela vai alterando e daí a gente tem dificuldade de sustentar até a nossa coluna na posição correta. Então, a gente tem mais sobrecarga e normalmente mais dores na coluna, além da incontinência urinária. Olha, tá vendo, gente? É muita informação, né? E são dores que às vezes é comum a gente sentir e não sabe que não é realmente o problema, não está ali onde você está sentindo a dor. Né? Ele pode estar relacionado com a incontinência urinária também. Marcelo? 9h48 já, né? A hora passa, né? Daqui a pouquinho do sorteio. Isso, exatamente. Daqui a pouquinho do sorteio. Então você dê o seu like, compartilhe, né? Faça o seu comentário na live do Diabetes Eu Cuido. Hoje é um assunto muito interessante, né? Porque a gente vai aprendendo também. E é sempre importante que tira dúvidas, porque senão a gente fica no achismo, né? Eu acho isso, eu acho aquilo, né? Então a gente realmente é importante. A doutora Alexandre sempre traz um profissional aqui para falar sobre saúde. E hoje é um assunto importante, né, doutora? E as mulheres hoje estão quietinhas, né, Marcelo? Ouvindo, quietinhas ali, ouvindo, prestando atenção. Mas faça o seu comentário, compartilhe conosco, compartilhe a nossa live, deixe seu like para que você possa participar do sorteio que será daqui 5 minutos. 5 minutinhos. Certo? Isso. Então, hoje, para a gente chegar no final agora do nosso programa, com muito aprendizado, nós vamos falar da prevenção. Acho que isso a gente já falou ao longo da entrevista, mas é importante a gente ressaltar a prevenção, né? Quais são os cuidados que realmente a gente, mulher, deve ter para prevenir aí a incontinência urinária? Primeira coisa, né, é entender que a pelve feminina, né, que toda essa região íntima feminina é diferente da do homem. Então, por mais que os homens também possam vir a ter incontinência urinária ao longo da vida, o número de homens com incontinência urinária ao longo da vida são menores do que a mulher. Então, visto isso, né, e pensando que a nossa anatomia é diferente do homem, né, então enquanto a gente tem lá 2 camisetas e uma tem um furinho e a gente está lavando as duas na mesma frequência, provavelmente aquela que já tem um furinho, ela vai rasgar e vai esgarçar primeiro. Na mulher e no homem é a mesma coisa. Então, a gente vai pensar que no homem, eles não têm todo esse buraco aqui no meio do assoalho pélvico como nós temos na nossa vagina. Visto isso, né, a gente deve evitar, sim, por mais que a gente queira que as mulheres façam coisas muito parecidas com a do homem, que a mulher deve estar em toda a profissão, a gente tem que considerar que a mulher deve fazer menos esforço do que o homem. Porque múltiplos esforços, né, ao longo da vida toda, e a mulher normalmente, por mais que ela não tenha uma função fora de casa, que seja um trabalho muito árduo, dentro de casa ela gasta, ela pega filho, ela cuida da mãe em determinada fase da vida, né, faz esforço, sem nenhuma contração, sem nenhuma orientação de como ela deve cuidar dessa região íntima. E daí sempre isso vai aumentando a pressão sobre a região íntima e os nossos órgãos eles vão cedendo ao longo da vida. E essa musculatura ela vai ficando cada vez mais fraca. Então, prevenir incontinência urinária, prevenir essas dores, prevenir até prolapso, que é quando a gente tem queda de bexiga, queda de útero nessa região íntima, é a gente sim evitar esforço e dar ali, dentro do possível, as tarefas mais árduas para o homem fazer. Então, assim, dentro do possível, né, vai carregar um balde super pesado. Poxa, tem um homem do lado, peça para ele fazer. Por mais que você tenha capacidade de fazer e consiga fazer muita coisa, às vezes até, né, pelo hábito, até melhor do que o outro, peça ajuda, porque a nossa anatomia favorece mais uma incontinência urinária e uma descida dos nossos órgãos do que o homem.
Então, a primeira coisa é considerar isso ao longo da vida toda, esse cuidado. Além disso, a gente ensinar para as meninas, né, desde hoje, desde pequenininha, que vai tossir, vai espirrar, faça força para segurar o xixi. Então, quando a gente fala de educação sexual, não é falar sobre sexo com a criança, mas é ensinar que essa parte é tão importante como qualquer outra parte do nosso corpo. Ela também tem funções de segurar o nosso xixi, de segurar as nossas fezes, de fazer as fezes e o xixi de maneira adequada para a gente não ficar com incontinência ou infecção urinária. Então, é uma parte tão importante não só para a parte sexual, mas também para a parte de controle urinário e fecal. Visto isso, essas meninas precisam, da mesma maneira que a gente ensina a criança, ó, vai tossir, vai espirrar, coloca o braço na frente da boca. E a gente fala isso, chega uma hora que a gente faz isso e a gente nem lembra quando que comecei a fazer automático. Sim. Mas passou a ser automático. Então, quando a gente fala, contrai o músculo do xixi, como se fosse segurar um pum, como se fosse segurar o xixi na hora da tosse, na hora do espirro, a pessoa fala, ai, Valquíria, não vou lembrar. Não vou lembrar, quando eu for ver, eu já espirrei, já molhou a minha calcinha. Vai lembrar, se a gente começar a fazer isso como hábito, treino, vai chegar uma hora que assim como a gente leva o braço na frente da boca na hora de tossir e espirrar, eu vou estar contraindo o meu assoalho pélvico. E mais importante do que um treino todo dia, de tantas repetições, é eu fazer isso virar hábito, porque eu faço pro resto da vida, fortaleço essa musculatura e nem percebo. Agora, em casos de incontinência, em casos em que eu tenho uma fraqueza muito grande, eu preciso também fazer um treino. Quando a gente fala fazer um treino, não é contrair essa musculatura o dia todo. Até porque se eu contrair o meu bíceps o dia todo, vai chegar uma hora que o meu braço vai, parece que despencar. Eu não tenho mais força para nada. Então, o músculo, ele tem, como a gente falou, quantidade de série, de repetições, tempo de contração, que deve ser avaliado por um profissional. E se você faz aquilo, né, de maneira que vai te atrapalhar naquele momento ou não, se realmente o seu treino deve ser esse ou não nesse momento, até porque a gente não falou aí, né, sobre a constipação nessa entrevista, mas sobre incontinência urinária e sobre as infecções urinárias, é muito comum pacientes que são constipadas, que têm prisão de ventre, né, intestino preso ao longo da vida, elas terem mais facilidade para ter infecções urinárias, né, para ter dificuldade de sustentar a urina em algum momento, justamente por conta desse esforço que ela faz toda vez que vai ao banheiro para tentar evacuar. E daí, com isso, se eu ensino essa mulher, né, a contrair, a relaxar, como que é realmente relaxar, e que na hora do cocô ela não precisa fazer tanto esforço, eu também previno infecções urinárias e incontinências urinárias ao longo da vida. Então, a gente aprender de maneira correta como usar essa musculatura é fundamental. Nossa, perfeito, perfeito. E lembrando também, de uma forma sistêmica, a prevenção, ela envolve controle do peso, né? A prática de atividade física. Então, a atividade física tem até uma questão, essa questão do que pode ser feito. Por exemplo, pode qualquer atividade física, crossfit, qualquer atividade. Pode Todas ser, as atividades físicas, elas são bem-vindas, né? O que a gente tem que ponderar é como está o assoalho pélvico dessa mulher que vai iniciar uma atividade física. Atividades físicas de impacto, elas tendem a, se a pessoa não tem uma musculatura de assoalho pélvico boa, ela tem mais facilidade para ter incontinência urinária. Quando a gente fala que 50% das mulheres ao longo da vida, ou seja, metade das mulheres que a gente conhece, vão ter incontinência urinária no momento, 80%, ou seja, 30% a mais, daí ó, só sobra 20, 100, né? Vão ter se fizer atividade física de impacto com muita constância, como atletas, por exemplo, né? Então, para a gente evitar de ter toda essa incontinência urinária, fazer atividade física é importante. Mas eu tenho que saber que se eu vou fazer uma atividade física de impacto, meu assoalho pélvico ele tem que estar forte para que eu contraia ele antes do salto, para que eu contraia ele antes de um agachamento com muita carga. Então, fazer crossfit é permitido, fazer aula de jump, mas eu tenho que novamente pensar como é o corpo da mulher, como é essa anatomia, né? Ele tem mais facilidade para descer esses órgãos e a gente não tem tanta sustentação e fechamento muscular lá embaixo como os homens. Então, nesse ponto, eu posso fazer essas atividades, mas eu preciso estar com o meu assoalho pélvico respondendo bem. Para isso, o ideal seria que todo mundo que fosse fazer uma atividade física, primeiro fizesse uma avaliação, né? Para saber, meu músculo dá conta disso?
E em casos em que a pessoa fala, Val, mas eu estou treinando lá um jump ou um crossfit e eu escapo xixi durante o treino, mas eu não quero parar de fazer crossfit, né? Eu posso continuar? Pode, a gente faz uma avaliação em que a gente coloca uns sensores, uns eletrodos, igual aquele de teste de esteira, na região íntima, e daí nesses sensores a gente liga no computador, a paciente ela vai pular, ela vai saltar, ela vai simular a atividade física dela e ver como que está contraindo a musculatura do assoalho pélvico dela, para ela treinar essa contração. E daí ela consegue incrementar isso. E daí a atividade física depois, a caminhada, ou o crossfit, né, o pilates, ela vai ajudar você permanecer com aquela musculatura saudável. Então, fazer exercício físico, no geral, é muito importante. Até porque quando eu tenho bastante estabilidade no meu quadril, força de musculatura do quadril, contrair assoalho pélvico depois ainda é mais fácil. Tudo é perfeito, né, Marcelo? Desde que tenha um acompanhamento. Tem que ter acompanhamento. Tem que ter acompanhamento. Até porque, né, doutora, cada caso é um caso, né? Não dá para ser uma forma geral. Como você, a Valquíria disse, tem que ver como está a região pélvica para que seja feita atividade física. Como está? Daí cada caso é um caso. Aí precisa passar aí pelo profissional para saber, não é isso? Exatamente. Então, o programa de hoje foi recheado de muita orientação, muita informação. Daria para a gente ficar mais uma hora conversando aqui, com certeza. Então, se você assistiu, tem dúvida ainda, assiste de novo, né? Nossa live vai ficar gravada. Compartilhe com o maior número de mulheres que você conhecer, porque essa informação é importante. Já vou dar a dica para a Flávia para a gente colocar essa informação, essa matéria também na nossa revista online do Diabetes Eu Cuido, porque a nossa revista chega a um número muito grande de pessoas e levar essa informação também é importantíssima, né? E se você ainda não acessou a nossa revista online, a edição de abril, que isso? Março não, já foi. Já estamos em abril, metade de abril já. A edição de abril está lá fresquinha no nosso site, é só acessar o site, colocar ali a sua informação e acessar a nossa revista 100% gratuita. Tem muita informação para você que tem diabetes, para você que não tem e não quer ter diabetes, vai lá, acessa a nossa revista online que está no nosso site diabeteseucuido.com.br. E se você ainda não acessa, não nos segue nas redes sociais, aproveite, tanto no Instagram quanto no Facebook, Diabetes Eu Cuido. Muita informação para você. Certo, Marcelo? Temos aqui a ganhadora. Temos? Temos já. Opa! Vamos falar então? Pode falar. Quem é a ganhadora do sorteio de hoje foi a Vanderly Rangel. Vanderly Rangel foi a ganhadora. Vanderly, pode passar na rádio e retirar o prêmio. É isso, pode, doutora? Exatamente. Tem aqui o glicosímetro para você dosar a sua glicemia, 50 fitas, mais as lancetas, que você vai poder fazer o seu automonitoramento em casa. E prevenir o diabetes, caso você não seja diabético. Certo, Marcelo? Bacana. Perfeito. Valquíria, queria que você deixasse uma dica, um conselho para quem está nos ouvindo e também que você falasse onde as pessoas te encontram, né? Se você está nas redes sociais, onde é o seu consultório, deixasse um contato para quem está nos acompanhando. Legal. Então, primeiro, né, observe mais a sua região íntima. Entenda que ela também faz parte do seu corpo, né? Ela não deve ser considerada como foi e ainda é, né, muitos anos como um tabu. Ela é tão importante para o seu corpo como qualquer outra parte dele. Então, cuide bem dela, né? Se você tem dúvida, se tem alguma alteração ou não, procure, né, a sua ginecologista, um urologista ou até mesmo uma fisioterapeuta pélvica, tá? Para que ela possa te avaliar e te deixar, assim, bem tranquila em relação a como está a sua musculatura íntima. Se for necessário fazer alguma intervenção, ela vai ser feita. Hoje eu atendo junto com a minha equipe, que chama Saúde Pélvica Integrada, na clínica Ciori, em Taubaté, no Jardim das Nações. Lá a gente atende tanto mulheres quanto homens, né? E todas pessoas com alguma disfunção na região íntima do assoalho pélvico. Seja ela incontinência urinária, seja disfunção sexual, como dor para ter relação, né? Seja alguma disfunção sexual masculina, pacientes que fazem cirurgia de próstata e ficam com algum grau de incontinência urinária também, a gente também trata musculatura de homem, né? E também faz atendimento para quem não tem alguma disfunção, mas quer observar, quer saber se tem alguma alteração, alguma fraqueza já que possa vir a gerar uma incontinência urinária, para fazer o fortalecimento preventivo, para poder fazer suas atividades de vida diária, suas atividades físicas, sem nenhum problema, nenhuma intercorrência depois. Perfeito. E redes sociais?
Eu tenho aí a Saúde Pélvica Integrada, que tem o Instagram da equipe, e o meu Instagram, que é valkyria.fisio_pélvica. Valkyria Fisiopélvica. Perfeito. Nós vamos colocar também esses endereços na descrição aqui da live, para você que está assistindo poder acessar todos os canais de comunicação da Valkyria Ribeiro. Certo? Certo. Perfeito, Marcelo? 10:01. 10:01. Estamos encerrando mais um programa Diabetes Eu Cuido. Valkyria, muito obrigada pela sua participação. Foi genial, né? Aprendi muito aqui também e tenho certeza que você, mulher que nos acompanhou, também aprendeu. E você, homem, também, que está nos acompanhando, aprendeu bastante. E na próxima semana estaremos aqui com a doutora Andressa, médica endocrinologista. Nós vamos falar sobre o tratamento do diabetes. O que hoje tem de moderno aí no tratamento medicamentoso do diabetes. Então é importante você que sempre nos acompanha, esteja conosco na próxima semana também, tá certo? Marcelo, obrigada mais uma vez. Valkyria, obrigada. E você que nos acompanhou, fique com Deus, tenha um excelente final de semana e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. 10:02.